Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Química, tá? Na aula de Física, a gente já estudou um pouquinho sobre eletricidade. E na nossa aula de Química, a gente vai estudar um pouquinho sobre eletroquímica. Os princípios básicos que a gente aplica à matéria, eles são envolvidos numa característica comum, que é a estrutura atômica dos elementos e as suas cargas, tá bom? O átomo, como a gente já sabe, ele tem partículas positivas, que são os prótons, e as partículas negativas, que são os elétrons. A química, ela trabalha junto com a física para compreender os fenômenos da matéria, tá? E uma ciência que é comum entre elas é o estudo da eletricidade. Então, o estudo dos movimentos dos elétrons em um corpo. A eletroquímica vai ser o ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para transformar a energia química em energia elétrica e vice-versa, tá bom, pessoal? Um estudo muito comum é o estudo da oxidação e da redução, tá? Que é uma troca de elétrons que ocorre entre os elementos e que geralmente vai ocasionar reações químicas, tá? Essa troca é chamada de ligação iônica, quando um átomo vai ceder elétrons para outros átomos e vai formar íons positivos e íons negativos, tá? Esse processo ocasiona um fenômeno que a gente chama de oxirredução e vai ocorrer simultaneamente a redução e a oxidação. Tá bom, professora, mas o que é isso? A oxidação, ela vai acontecer com o átomo que perde elétrons. Então, ele vai perder elétrons e vai aumentar o seu potencial positivo. Por quê? Porque ele vai acumular carga positiva. As substâncias que sofrem oxidação, eles vão perder matéria com o passar do tempo e, com isso, vão diminuir a sua massa relativa. De novo, tá? O átomo, ele perde elétrons. O elétron tem carga o quê? Negativa. Se aquele corpo perde carga negativa, ele vai ficar o quê? Positivo, tá? Vai acumular carga positiva. Então, é isso que acontece com a oxidação. O átomo perde elétron, aumenta a sua carga positiva e perde a massa com o tempo, tá? Já na redução, o átomo vai receber elétrons. Se ele está ganhando elétrons, ele aumenta o seu potencial negativo, ou seja, vai acumular carga negativa. As substâncias que sofrem redução, elas ganham matéria com o passar do tempo, então aumenta a sua massa relativa. Veja bem, redução, o átomo recebeu elétron. Se ele recebeu elétron, ele está recebendo carga o quê? Negativa. Por isso ele vai ficar mais negativo e vai ganhar massa com o tempo. Já a oxidação é o contrário, ele perde elétrons, então ele aumenta o quê? Fica com carga positiva e diminui a sua massa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O movimento de elétrons vai caracterizar o quê? Uma corrente elétrica, tá bom? Aqui na imagem a gente tem duas hastes de metal. Uma é de cobre, que é a positiva, que tá aqui. E a negativa é o ânodo, que é uma haste de zinco. E eles estão ligadas por um fio condutor, tá? Nesse circuito, o que que acontece? O zinco, ele oxida, ou seja, ele libera elétrons para o cobre, que vai ter o quê? A redução, tá? E essa reação química vai gerar uma diferença de potencial elétrico, que vai gerar uma corrente elétrica. Então, os elétrons, eles vão seguir, né? Pelo condutor. Vai sair da haste do zinco para do cobre, tá? E vão ficar assim, passando de uma para outra. Com o passar do tempo, lembra que o zinco que está oxidando, ele vai o quê? Perder a massa. E o cobre que está reduzindo vai acumular a massa. Então, a haste do zinco que estava ali, ela vai ser um polo negativo, vai ser chamada de ânodo. E a do cobre vai ser o polo positivo, que é chamada de cátodo, que é a chamada pilha de Danieli, tá? Que vai fazer exatamente essa reação de oxirredução que a gente acabou de estudar. Uma é negativa e a outra, uma vai ser positiva, a outra vai ser negativa. E a corrente elétrica vai passando de uma haste para outra. A pilha que a gente conhece tem também um polo positivo e um polo negativo, tá bom, pessoal? O fenômeno químico da oxirredução
é o quê? É conversão de energia química em energia elétrica. Então, nos fenômenos eletroquímicos, a gente sempre vai ter reações que são semelhantes a essa, tá? E essas reações, elas ocorrem de duas formas aqui no campo da eletroquímica. É a pilha, que a gente acabou de estudar, e a eletrólise, tá? São as duas formas de estudos da eletroquímica, tá? Que a gente vai saber um pouquinho, tá? A pilha, que a gente conhece como pilha elétrica, célula galvânica ou pilha galvânica ou ainda pilha voltaica, é um dispositivo que vai utilizar as reações de oxirredução para converter energia química em energia elétrica. Dentro das pilhas, a gente vai ter substâncias que vão reagir espontaneamente e vai ficar transferindo elétrons, tá? De um polo para o outro. Então, a gente tem dois eletrodos, como a gente viu ali no experimento. Um é positivo e o outro é negativo, dentro das pilhas que a gente utiliza normalmente no nosso dia a dia, tá bom? O ânodo vai ser o polo negativo, que é onde acontece a oxidação, e o cátodo é o polo positivo, onde acontece a redução. No outro slide, a gente viu que o zinco era o ânodo e o cobre era o cátodo. Um era negativo, o outro era positivo. Um oxidava, passava aquela massa que ele perdia para o outro que reduzia. Então, acontecia o quê? Uma reação de oxirredução, tá? As pilhas e as baterias, elas possuem um eletrólito, que é uma solução condutora de íons, por isso que às vezes a gente diz, a pilha explodiu, fica aquele óleozinho, tá? O eletrólito, tá? Vai formar o quê? Um fluxo de elétrons entre os polos e vai ter uma formação de corrente elétrica que vai ser utilizada para fazer com que os nossos aparelhos funcionem, tá? Porque quando a gente coloca a pilha, imediatamente o nosso aparelhozinho vai funcionar, tá bom? A diferença entre a pilha e bateria é que as pilhas vão ter os dois eletrodos, o positivo e o negativo. E as baterias são formadas por várias pilhas que podem ser conectadas em série ou em paralelo, tá? Vão ter muitos eletrodos, vai aumentar sua voltagem, vai aumentar sua potência, tá bom? A gente viu as pilhas, agora vamos ver a eletrólise. A eletrólise vai ser o processo inverso do que acontece com as pilhas e as baterias, tá? A gente vai ter a transformação de energia elétrica em energia química. Então, ó, a pilha transforma energia química em energia elétrica. E a eletrólise é o contrário, transforma energia elétrica em energia química, tá? A gente vai utilizar a energia elétrica para forçar a ocorrência de uma reação química que ela não é espontânea. E isso vai fazer o quê? Vai ocorrer a neutralização das cargas e a gente vai voltar para uma substância simples. A eletrólise, ela não é feita igual a gente faz com as pilhas, tá? Ela é realizada em laboratório, numa cuba eletrolítica. O líquido vai ser colocado lá e a gente vai mergulhar os eletrodos, tá? E esses eletrodos vão ser ligados ali no gerador. E esse gerador é que vai fornecer a corrente elétrica para a gente realizar o nosso experimento, tá? Quando a gente vai passar essa corrente elétrica, desse gerador, que pode ser uma pilha ou uma bateria, vai passar essa corrente pelo líquido iônico. Nesse líquido ali, naquela solução aquosa, vão ter os íons positivos e negativos, tá? Aquele cátion, que é o íon positivo, que estava ali no líquido, vai receber aqueles elétrons, o ânion vai doar os elétrons e todo mundo ali vai ficar com carga neutra, vai ficar igual a zero. E essa energia química que foi acumulada ali vai ser liberada, tá? A gente usa essa eletrólise para quê? Para produzir substâncias simples que são muito importantes, mas que não são encontradas na natureza. Por exemplo, o gás cloro e o sódio metálico, que são produzidos lá na eletrólise do cloreto de sódio, é muito usado também no dia a dia, tá? Já na eletrólise do cloreto de sódio, a gente tem o cloro e também o gás hidrogênio, que é usado como combustível, tá? Então, são reações não espontâneas que vão fazer coisas muito importantes para o nosso dia a dia, tá? Aqui a gente tem a imagem do que eu acabei de explicar. Tem o gerador, tem o cátodo, tem o ânodo, que tá lá nos íons, né? Os íons na solução aquosa. Vai ter a separação das cargas e a gente vai ficar com carga neutra e aquela energia química que foi acumulada ali no líquido vai ajudar a produzir, né,
as substâncias que a gente tem hoje em dia, tá bom? A eletroquímica, então, é um ramo muito importante, não só por causa do que ela está relacionada ali com o desenvolvimento tecnológico, produção de eletricidade, mas também porque vai permitir que a gente monitore, por exemplo, a atividade do cérebro e do coração, pH do sangue, pode ver se tem presença de contaminantes na água e equipamentos que podem salvar vidas, como o marca-passo, tá? O marca-passo é um exemplo aí de eletrólise, tá bom? Para finalizar nossa aula, vocês respondam as atividades deste capítulo, tá? E mandem para mim no privado. Qualquer dúvida, podem falar também. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.